Ezequiel capítulo 10. A glória de Deus deixa o templo. Em seguida olhei e observei algo semelhante a um trono feito todo em safira sobre a abóbada, a curvatura do firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins. Então Yahvé ordenou ao homem vestido de linho: vai por entre as rodas giratórias, por baixo dos querubins. Enche as tuas mãos de brasas acesas que estão no meio dos querubins, e espalha-as sobre toda a cidade. E enquanto eu contemplava o que estava acontecendo, ele se foi. Ora, os querubins haviam se posicionado de pé no lado direito ao sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem cobriu todo o pátio interior. Então a glória de Yahvé se levantou de sobre o querubim e passou para a entrada do templo. E todo o santuário se encheu da resplandência da glória do Senhor. E o som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele falava. Quando o Eterno ordenou ao homem vestido de linho: apanhe o fogo do meio das rodas, dentre os querubins. Ele entrou e colocou-se junto a uma roda. Então um dos querubins estendeu a mão na direção do fogo que flamejava no meio deles, apanhou brasas vivas e colocou-as nas mãos do que estava vestido de linho, que as pegou e saiu. E surgiu debaixo das asas dos querubins algo semelhante a mãos humanas. Então fixei o olhar e percebi 4 rodas junto aos querubins, uma roda ao lado de cada querubim, e as rodas reluziam como o berilo esmeralda pura. E as 4 rodas tinham a mesma aparência, como se uma roda estivesse perfeitamente entrosada na outra. Quando elas se moviam, tinham a capacidade de ir em qualquer das 4 direções possíveis, sem necessidade de se virarem para o lado, mas andavam sempre em frente, para onde a cabeça dos querubins apontava e as dirigia. E os corpos, as costas, as mãos, as asas e as rodas que os 4 querubins possuíam, estavam repletos de olhos por toda parte. E eu vi que as rodas eram chamadas de galgal, turbilhão ou giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 faces, um rosto se assemelhava ao de um boi, isto é, querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins partiram em direção às alturas. Eles são os mesmos seres viventes que observei junto ao rio Quebar. E quando os querubins andavam, as rodas giratórias ao lado deles também se movimentavam. E quando os querubins erguiam suas asas para se elevar da terra, as rodas não deixavam de segui-los de perto. Quando eles paravam, elas também paravam. E quando eles se elevavam, elas se elevavam junto, pois o ânimo das rodas era controlado pelos querubins. Então aconteceu que a glória de Yahvé afastou-se para longe da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu contemplava tudo isso, os querubins estenderam as asas e se elevaram do chão diante dos meus olhos, sempre acompanhados pelas rodas giratórias, e pararam à entrada oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Ora, estes seres viventes são os mesmos que eu tinha observado debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 caras e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia ser mãos de homens. Suas faces tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto próximo ao rio Quebar, e todos se movimentavam sempre para frente, sem nunca virarem para quaisquer dos lados. Ezequiel capítulo 11. Deus julga primeiro os líderes. Então o Espírito me levou e transportou até a porta oriental do templo do Senhor, que está voltada para leste, o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, chefes do povo. Em seguida, Yahvé me revelou: filho do homem, estes são homens que estão tramando o mal e instruindo toda a cidade a praticar o que é maligno. Isto é o que eles têm ensinado ao povo. Ora,
Não é chegado o tempo de se construir casas? Afinal, esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, pregue contra eles. Profetiza, filho do homem. Então o Espírito de Yahvé veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, ó casa de Israel. Então é assim que tendes dito? Entretanto, eu conheço bem tudo o que está pensando. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, e com eles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz Yahvé, o soberano Deus: os corpos que jogastes nas ruas são igualmente de carne. E, de fato, esta cidade é uma caldeira, contudo, eu os expulsarei do meio dela. Temeste a espada, mas eu trarei vossos inimigos armados sobre vós. Assim afirme Yahvé, o soberano Senhor: eu mesmo vos banirei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros, pagãos, e os castigarei severamente. Eis que caireis um a um, ao fio da espada do inimigo, e eu vos julgarei nas fronteiras de Israel. Então todos saberão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Esta cidade não será uma panela para vós, tampouco sereis simples pedaços de carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e ficareis convictos de que eu sou Yahvé, o Senhor, pois não tendes seguido e praticado os meus decretos, tampouco obedeceste às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações pagãs que habitam ao vosso redor. E assim, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então me joguei ao chão com o rosto rente ao pó da terra, e clamei com grande voz: ah, Yahvé, ó eterno soberano, destruirás, afinal, todo o remanescente de Israel? Eis que Deus promete restauração. Então a palavra de Yahvé veio a mim nos seguintes termos: filho do homem, teus irmãos sim, teus próprios patrícios, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são os mesmos sobre os quais os habitantes de Jerusalém têm dito: eis que estás longe de Yahvé. É a nós que esta terra, de fato, foi concedida para ser nossa propriedade exclusiva. A promessa do retorno de Israel. Portanto, replica a eles: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: embora os tenha mandado para longe entre as nações e os tenha espalhado pelas terras, eu mesmo lhes servirei de santuário por algum tempo nas terras para onde foram expatriados. Sendo assim, afirma: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: eu vos ajuntarei dentre todas as nações para onde os desterrei, e vos trarei de volta dessas terras para a terra de onde foram espalhados, e então lhes devolverei a terra de Israel. Eles retornarão à terra que lhes dei e tirarão dela todas as suas imagens abomináveis e todos os seus ídolos detestáveis e inúteis. E lhes concederei um só coração e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios e serão zelosos em obedecer às minhas leis. E assim serão, de fato, o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às imagens de idolatria e aos seus ídolos abomináveis, farei cair sobre as suas cabeças tudo quanto eles próprios têm feito. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. Em seguida, os querubins, acompanhados pelas rodas giratórias ao lado, estenderam as asas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória de Yahvé se levantou da cidade e parou sob o monte que fica a leste, ao oriente da cidade. E então, subitamente, o Espírito de Deus elevou-se numa visão e transportou-me aos que estavam cativos em Casdim, Caldeia, Babilônia. E assim desvaneceu-se a visão que eu havia recebido, e contei aos exilados tudo quanto o Eterno havia me mostrado. Ezequiel capítulo 12. O profeta narra a visão do exílio. Eis que a palavra de Yahvé, o Senhor, veio mais uma vez a mim nestes termos: filho do homem, tu vives no meio de uma casa rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir,
mas se negam a escutar, porquanto são uma nação rebelde. Sendo assim, querido filho do homem, arruma tua bagagem para o exílio e, em pleno dia, à vista de todas as pessoas, partirás de onde estás para outro lugar. É possível que compreendam esta representação dramática, ainda que este seja um povo amotinado, embrutecido e teimoso. Durante o dia, diante do olhar de todos, leva para fora os teus pertences, como se fosse partir para o cativeiro. À tarde, sairás como aqueles que partem para o desterro. Certifica-te que todo o povo te observa fazendo isso. Enquanto estiver admirando toda a tua movimentação, faz para ti um buraco no muro e passa a tua bagagem através dele. Então carregarás sobre os ombros os teus pertences à vista de todo o povo. Eis que caminharás com teu fardo ao pôr do sol, e cobrirás o rosto para que não vejas nem o chão da terra que estás deixando, porquanto eu mesmo te fiz um sinal para toda a casa de Israel. Então eu fiz tudo o que me foi ordenado. Durante o dia levei para fora o meu fardo, como se estivesse pronto para refugiar-me em terras estrangeiras. Então, ao entardecer, cavei com as próprias mãos uma abertura na parede, e saí às escuras, carregando os meus pertences sobre os ombros diante da admiração de todos. Logo arraiado o dia, recebi esta palavra do Senhor. Ó filho do homem, a nação de Israel, aquela casa rebelde, não quis saber de ti. Que significa isto que estás fazendo? Pois então, dize-lhe, assim diz Yahvé, o soberano Senhor. Este oráculo e advertência se referem ao príncipe que hoje governa em Jerusalém, e para todo o povo que vive naquela cidade. Diz-lhe mais, eis que eu sou o vosso sinal. Assim como eu agi, assim vos será feito e acontecerá. Ireis cativos para o exílio. E o príncipe que agora vos governa colocará a sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro, para que ele possa escapar. Ele cobrirá o rosto para que não enxergue com os próprios olhos o chão da terra que está abandonando. Eis que estenderei também a minha rede sobre este príncipe, e ele será apanhado em meu laço. Então o trarei à Babilônia, terra dos caldeus. Todavia esse príncipe ali morrerá antes mesmo de poder contemplá-la. Então eu espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todos os seus exércitos, e os perseguirei pessoalmente com minha espada em punho. Assim saberão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu vos dispersar entre as nações e vos espalhar por muitas terras. Contudo, pouparei uns poucos deles da carnificina, da fome e das doenças epidêmicas, a fim de que confessem diante de todas as nações aonde chegarem as abominações que cometeram e tudo quanto sofreram. Então compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor. Logo depois veio a mim mais esta palavra de Yahvé. Ó filho do homem, come teu pão em meio a grande temor, bebe a tua água com apavoramento e tremor. Então vai e prega ao povo deste país. Assim diz o Eterno, o Soberano, acerca de todos quantos ainda vivem em Jerusalém e em toda a terra de Israel. Eles comerão seu alimento diário sob angústia e ansiedade. Beberão sua água em grande desespero, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado e destruído por causa da brutalidade e da violência de todas as pessoas que habitam naquelas terras. Eis que as cidades habitadas serão arrasadas, e toda a terra ficará absolutamente abandonada. Então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Deus condena os falsos profetas. E a palavra do Senhor veio uma vez mais a mim nestes termos. Filho do homem, que dito popular é este que tem sido comentado na terra de Israel? Os dias passam e as profecias dão em nada? Ora, afirma-lhes o seguinte, assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Farei cessar esse provérbio, e não será mais falado em toda a casa de Israel. E diz-lhes, estão próximos os dias e o cumprimento de toda a visão. Pois no meio da nação de Israel não haverá mais nenhuma visão ou profecia falsas. Tampouco qualquer adivinhação aduladora entre o seu povo. Entretanto, eu, Yahvé, profetizarei o que eu desejar, e isso se cumprirá sem demora. Porquanto em seus dias
Ó nação amotinada e temosa, cumprirei tudo o que eu mesmo disser. Palavra do Senhor, o soberano. Então a palavra de Yahvé veio a mim de novo nestes termos. Ó filho do homem, os da casa de Israel estão murmurando. A visão que este homem prega é para muitos dias no futuro, e ele profetiza sobre tempos que estão muito longe de nós. Ora, pois, pode afirmar-lhes: assim diz Yahvé, o soberano Senhor, eis que nenhuma de minhas profecias sofrerá mais demora. Tudo o que eu vos preveni se cumprirá. Palavra do Senhor, o eterno soberano.